Pai do Senhor, meus irmãos, se você pensa que estudar teologia ou fazer um curso teológico é perda de tempo e de dinheiro e que basta uma mensagem vindo do céu, do Espírito Santo, para que você pregue um sermão edificante para os seus irmãos, eu vou dizer para você, meu irmão, que você está redondamente enganado. E pior, você está perdendo uma oportunidade enorme de edificar muita gente com a sua pregação, está perdendo a oportunidade de ganhar muitas almas para o reino de Deus. Nesse vídeo você vai entender que dizer que o crente não precisa estudar teologia, ou pior, dizer que o crente basta abrir a Bíblia, que Deus vai dar aquele pão quentinho, vai dar aquela mensagem quentinha do céu, isso é história de heresia, isso é história de seita, né? Embora todo mundo goste de um pão quentinho, né? Quem é que não gosta de um pão quentinho? Mas hoje você vai entender por que é tão importante conhecer e estudar a palavra de Deus. Essa história de não estudar a palavra de Deus, isso é coisa lá do passado. Existiu, né, durante muito tempo na Assembleia de Deus, existiu esse fato. Se dizia antigamente na Assembleia de Deus que a pessoa que estudava teologia ou estudava a palavra de Deus era considerado um crente frio, que o Espírito Santo bastava dar conhecimento para a pessoa, né? Baseado naquela passagem da Bíblia que o Espírito Santo iria orientar você em toda a boa obra e que ainda ia dizer, colocar a palavra na sua boca do que você ia dizer. Aquilo ali está falando ali quando a pessoa fosse colocada diante de uma autoridade, corresse risco de vida. Ali o Espírito Santo realmente ia ministrar, ia falar para a pessoa, né? Ia lembrar a pessoa o que ela havia de dizer. Mas isso não se aplica ao estudo da palavra de Deus. E a gente vai entender por que isso. Infelizmente, muitos lugares ainda estão com esse pensamento de que estudar a palavra de Deus é perda de tempo, que o crente fica frio, né? Que a letra mata, né? Aplica o versículo de maneira incorreta, de maneira errada. Não é nada disso, né? Então você vai aprender muito bem que não é nada disso aqui. A palavra de Deus, de Paulo, né? Que para o seu amado discípulo Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15 a 17, diz assim: porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução e justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Também em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, Paulo reforça a importância de estudar a palavra de Deus. Dessa maneira, procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro de quem não tem se vergonhar, e maneja corretamente a palavra da verdade. Nessas duas recomendações que nós lemos aqui a Timóteo, que Paulo deu a Timóteo, existem dois grandes aspectos. No primeiro, Paulo fala a Timóteo, conhece as sagradas letras, ou seja, conhece a palavra de Deus, porque ele desde criança estudava a palavra de Deus. Você só tem intimidade com aquilo que você conhece muito bem. Eu tenho intimidade com a minha esposa há mais de 30 anos porque eu a conheço muito bem. E esse conhecimento da palavra de Deus que torna Timóteo, segundo Paulo, apto e preparado para toda boa obra. Nenhum homem pode ser considerado apto para a obra de Deus se não conhecer profundamente a palavra de Deus. Infelizmente, nós estamos vendo nos dias atuais muita gente, muito obreiro, muito servo de Deus realmente, mas muito obreiro, muito pastor, muito presbítero, muito diácono, que não conhece a palavra de Deus profundamente. Ele conhece alguns versículos, mas ele não consegue, ele então não tem o discernimento, não tem o estudo aprofundado, não procura se aprofundar na palavra de Deus para conhecê-la profundamente e assim aplicá-la à sua vida pessoal, à sua vida social e pior, não consegue aplicá-la em cima do púlpito, né? Isso é muito perigoso. Então, segundo Paulo, o obreiro está apto, né? Ele é aprovado quando ele conhece a palavra de Deus. A pessoa não é apta, é aprovada porque ela dizima. A pessoa não é apta porque é aprovada
quando tem conhecimento de alguém lá dentro da igreja, tem amizade com o seu pastor, tem amizade com as pessoas. As pessoas são consideradas aptas para a palavra de Deus, para a obra de Deus, quando eles conhecem profundamente a sua palavra. Então é requisito conhecer a palavra de Deus profundamente. Na segunda passagem que lemos, Paulo diz a Timóteo que o obreiro aprovado tem que ter duas grandes qualidades. A primeira é ser aprovado. Aprovado como? Como é que a pessoa vai ser aprovada? Primeiro, se não envergonhar-se de Deus, ou seja, ele é aprovado quando ele não se envergonha de Deus. O mundo, com as suas benesses, benesses entre aspas, vem oferecendo muita coisa a muitos obreiros para que se vergonhem, que deixe, a palavra de Deus, que deixe a Deus, vem atraindo muitas pessoas com coisas que não estão dentro da igreja, com coisas que não estão dentro da palavra de Deus, atos, ações, tipo de cultos, totalmente estranho à palavra de Deus. Então, isso é se envergonhar de Deus. Você passa a fazer outra coisa que não aquilo que Deus manda. Então, requisito. A primeira coisa para você ser aprovado é não se vergonhar de Deus. E a segunda é manejar bem a palavra da verdade, ou seja, conhecer muito bem a palavra de Deus. Essas são somente algumas passagens da Bíblia que falam do conhecimento da palavra de Deus, como ela é necessária para todos. Não só você, obreiro do Senhor, mas todo o corpo de Cristo. Ou seja, todo o corpo de Cristo tem que conhecer profundamente a palavra do Senhor. Eu não estou falando para você ser um teólogo, não, meu irmão. Eu não estou falando para você, minha irmã, para ser uma teóloga, ser um mestre, fazer mestrado, doutorado em teologia, em divindade, Velho Testamento, Novo Testamento. Não, mas conhecer a palavra do Senhor, porque um dia vão perguntar para você qual é a razão da sua fé. E você vai dizer o quê? Alguém já chegou para você e falou assim, não, por que você crê em Deus? Alguém já chegou para você e fez essa pergunta? Um ateu, por exemplo, um dia vão fazer. E você tem que conhecer a palavra do Senhor para poder responder de maneira correta a quem perguntar a razão da sua fé. Vai perguntar lá o Testemunho de Jeová qual é a razão de estar lá na Testemunha de Jeová, uma seita horrível, terrível. Ele vai dizer, embora seja um erro, seja uma coisa errada o que ele vai dizer. Porém, ele sabe dizer de cor e salteado qual é a razão. Então, nós também, como crentes, nós não devemos nos furtar dessas coisas. A gente tem que conhecer a palavra de Deus. E só se conhece tendo intimidade com ela, só se conhece folheando, só se conhece examinando a palavra de Deus. Tem muita gente que na hora que o pastor fala lá, vai falar Tito, Tito, o povo lá fica folheando a passagem para cima, para trás, para frente, vai lá no Velho Testamento, vai no Novo Testamento e não descobre onde é que começa o livro e onde termina. Quando vai falar Judas, meu Deus, Judas escreveu um livro, eu não sabia. Vai lá, Judas, só tem um capítulo. Vai lá, tenta ver onde é que está Judas. Vai no Novo Testamento, Velho Testamento e não descobre. Isso é falta de intimidade com a Bíblia, falta de intimidade com a palavra de Deus. Então é fundamental para todo crente, conhecer a palavra de Deus. Conhecer e manejar bem a palavra da verdade. Não é só conhecer, mas é manejá-la bem. Agora me fala aqui, você na sua profissão, você maneja bem seus instrumentos de trabalho? Se você é um torneiro mecânico, uma costureira, um militar, você maneja bem os instrumentos que ensinaram você a manusear? Imagine só se você é um torneiro mecânico que nunca aprendeu a medir uma peça. Vai fazer tudo no olhômetro lá, vai botar no torno, fazer tudo no olho. Não preciso medir, eu não preciso usar o micrômetro, não preciso usar o paquímetro, eu não preciso usar nada, vai tudo no olho. Sabe o que vai acontecer? Vai matar as peças todas, não vai sair uma peça certa. Nenhuma peça vai encaixar na outra. E sabe o que vai acontecer? Você será um péssimo profissional. Imagine você, minha irmã, que você vai numa costureira encomendar um vestido para uma festa da igreja e a costureira fala assim, não, eu já estou olhando você, eu já não preciso medir nada, está tudo certinho aqui, está tudo aqui na minha mente, eu não preciso medir nada. Sabe o que vai acontecer? Seu vestido vai ficar apertado ou vai ficar largo demais. Se tiver, sair um vestido dessa história, o que acontece?
A costureira é uma péssima profissional porque não conhece as ferramentas dela, do trabalho dela. E o militar, né? E o militar que não foi ensinado a atirar de forma correta. Sabe o que vai acontecer? Ele vai atirar e vai matar alguém. Então, meus irmãos, manusear a Bíblia, manusear a palavra de Deus é um requisito que Deus requer de nós para que possamos assim manejar bem a palavra da verdade. Porque a palavra da verdade manuseada de forma errada também mata. Versículo usado de forma errada, isolada, versículo usado de qualquer maneira, de qualquer jeito, para dar profetada por aí, que muita gente usa, costuma muitas das vezes matar muito crente. Pode não matar fisicamente, embora às vezes mate também fisicamente, mas mata espiritualmente e principalmente mentalmente. Da mesma forma, para pregar a palavra de Deus, não é só, embora seja imprescindível, a unção para pregá-la. Também é igualmente importante conhecer a palavra de Deus, manuseá-la bem, tá bom? Entendeu? E aproveite aí, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, não se esqueça de comentar, não se esqueça de dar seu like no vídeo, marcar as notificações para você receber um vídeo novo a cada vez que a gente publicar um, tá bom, meu irmão? Louvado seja o Senhor. Paulo foi o maior evangelista que a Bíblia relata, o maior pregador que a Bíblia relata, muito erudito, conhecedor da palavra de Deus. Porém, quando ele estava preso, pediu para que trouxesse a ele os livros. Ele sempre priorizou a palavra de Deus. Ele sempre priorizou o estudo da palavra de Deus. Ele foi criado aos pés de Gamaliel, um grande erudito judeu, né? Erudito na palavra, um escriba, né? E Jesus mesmo frisou o estudo da palavra de Deus. Está lá em Mateus, capítulo 22 e 29, quando ele diz para os saduceus: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Ou seja, Jesus falou assim, a gente erra quando a gente não conhece a palavra de Deus. Então, a gente é passivo de todo erro. O estudo da palavra de Deus produz em nós fé. Está lá em Romanos, capítulo 10, versículo 17, que diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Deus. A palavra para ser pregada tem que estar embasada na Bíblia, que deve ser conhecida. A pregação certa, a pregação correta, uma exegese correta, para que pregando a palavra corretamente, ela produza fé em quem vai ouvir. De maneira nenhuma se prega a palavra de qualquer jeito, de qualquer maneira. Ah, não, eu não estudei a palavra de Deus, não. Está tudo na minha mente, Deus vai me lembrar. E se não lembrar, meu irmão? Como é que você pode dizer que Deus vai te lembrar isso? Eu sei que Deus vela pela sua palavra, mas é necessário que você tenha pelo menos o capricho de estudar o sermão anteriormente, né? Na Assembleia de Deus nós temos aí um costume, né, muitas das vezes, em que o obreiro é pego na hora para pregar. Eu já fui pego várias vezes, mas eu sempre tenho uma palavra e sempre tenho um sermão já pronto para se pregar, por acaso se me chamarem. Da mesma forma que ninguém pode vir com aquela desculpa: ah, eu não estava preparado. Não, você tem que estar preparado sempre. Todo obreiro tem que estar preparado sempre para pregar a palavra de Deus, a hora e a fora de hora, né? Quanto mais estudamos a palavra de Deus, mais ela produz fé. Nós lemos as suas maravilhas, os seus ensinamentos e fortalece essas coisas, fortalece a nossa fé. E como dissemos, a palavra de Deus se renova a cada dia. Cada dia a Bíblia tem algo novo para a gente. Mesmo que a gente estude e leia o mesmo versículo vários dias, a cada momento a Bíblia tem algo novo para se desvendar aos nossos olhos e assim nos produzir fé. O estudo da palavra de Deus também nos revela Jesus e seu poder. Toda a Bíblia está revelando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em João, capítulo 5, versículo 29, diz assim: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. São elas que dão testemunho de mim. Ou seja, é a palavra de Deus, é a leitura da palavra, examinar a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, que vai aos poucos revelando Jesus para você. Seja você um novo convertido, seja você com 30 anos de igreja. A cada momento, Deus vai se revelando mais e mais para você, bastando que você estude a palavra de Deus.
Jesus é revelado nas Escrituras. A palavra de Deus, estudando, a gente encontra Jesus em todo lugar. Encontramos a sua salvação. Jesus é revelado na sua palavra. Somente estudando as Escrituras nós encontramos vida eterna, que está em Cristo Jesus. Então nós temos que estudar a palavra de Deus. Você está vendo que esse negócio de não estudar a palavra de Deus é totalmente errado, né? O estudo da palavra também nos torna um pregador cristocêntrico. O que é um pregador cristocêntrico? É um pregador cuja pregação, toda a pregação tem que ter a sua centralidade em Cristo. Se você prega e a sua centralidade não está em Jesus, está em outras coisas, você está só fazendo um discurso, porque toda a Bíblia aponta para Cristo e é nele que nós temos que ter a nossa centralidade. Ler, estudar e ter sempre os nossos olhos voltados para Cristo. Nós vemos muitas pregações aí que exaltam o homem e muitas sequer mencionam Cristo, né? Tem pregação que sequer a pessoa usa a Bíblia, está usando outra coisa, pouquíssimo abre a Bíblia. Algumas são somente espetáculos vazios, sem ensinamento nenhum, e pessoas assim jamais estudaram a palavra de Deus, ou se estudaram, esqueceram totalmente. Ninguém que deseja ser um obreiro completo vai ser um obreiro completo sem mergulhar na palavra de Deus e fazer dela o seu alimento diário, para a sua alma e para o seu conhecimento. É exigido do obreiro e também de todo salvo que conheça a palavra de Deus. Então, meu irmão, se o desejo seu é pregar a palavra de Deus, se o desejo seu ardente, se o desejo seu de chamada de Deus é pregar a palavra de Deus, saiba que primeiramente você tem que manusear bem a palavra da verdade, que é a palavra de Deus. Então a gente tem que fazer a nossa parte. Nós pedimos a Deus que nos dê unção, e as duas, a unção e o conhecimento da palavra, farão de você um instrumento na mão de Deus. Pensa nisso na próxima vez que você pegar a sua Bíblia para ler, para estudar ou para pregar a palavra de Deus. Lembre-se que você tem 50% de unção e o resto é o conhecimento. É necessário que nós tenhamos conhecimento e unção, para que assim a palavra de Deus seja pregada. E se você, meu irmão, deseja aprender mais da palavra de Deus, deseja pregar, mas pensa que não consegue, que não tem conhecimento, eu apresento para você o aplicativo do pregador. São mais de 10.000 sermões prontos, com variados temas, né? Culto, escola bíblica dominical, culto fúnebre, casamento. E você pode criar os seus próprios esboços, né? Textual, temático, expositivo, né? Tem mais de 27 mil ilustrações, tem uma enciclopédia bíblica, tem um dicionário bíblico, tem atlas, mapa, vai lá na nossa descrição do nosso vídeo, está lá o linkzinho, você clica lá que vai ser muito bom para você, o investimento é muito pequeno e vale a pena você adquirir o aplicativo do pregador, tá bom? Então, meu irmão, não esqueça de dar seu like, não esqueça de compartilhar, não esqueça de ver os outros vídeos desse canal, que vai ser muito bom para a gente, tá bom? Deus te abençoe e fique na paz do Senhor.